mês de junho e julho, nós temos focalizado, tanto eu quanto o Juliano, Paulo Serosino, essa série de reflexões, o querigma de Marcos. A palavra querigma, como eu disse, é uma palavra grega que significa mensagem, proclamação, anúncio. Então, o propósito é mostrarmos a vocês, através do Evangelho de Marcos, a proclamação, a mensagem, o anúncio de Jesus. Diferentemente das exposições que eu já costumei fazer aqui com vocês, que é pegar capítulo por capítulo, verso por verso, nesta o meu foco é diferente, é pegar os temas do Evangelho de Marcos e apresentar como Jesus proclamou, como Jesus, ele anunciou a mensagem e como ele serviu o reino de Deus aqui na terra. Porque, lembrem-se, Marcos focaliza proclamação e serviço. E a palavra querigma tem essa função, de mostrar o anúncio de Jesus e o serviço de Jesus aqui na terra. Então, a primeira reflexão que fiz, eu usei o tema de alguns capítulos anteriores ao capítulo 6 e focalizei o reino de Deus. Como Jesus proclamou e anunciou, melhor, como ele proclamou e serviu o reino de Deus enquanto esteve aqui na terra. Hoje, nós vamos focalizar o capítulo 6, capítulo 8 e o capítulo 9. E para nós percebermos o assunto que está centralizado nestes capítulos, nós vamos entender que Jesus aqui, o Marcos, na verdade, ele vai mostrar como Jesus se revelou às pessoas, como Jesus se revelou aos discípulos, como Jesus se revela a mim, a você, como Jesus usa a minha vida e a sua vida para se revelar a outras pessoas. Por isso que não é capítulo por capítulo e verso por verso, mas uma tira de textos que falam sobre um tema. E aqui hoje nós vamos perceber então as revelações de Jesus. Como são vários capítulos, vários textos, e eu peguei 5 formas que Jesus se revela. Hoje eu vou fazer só a introdução e 2 revelações. Aí no próximo domingo o Paulo Serosino prega, e aí no outro eu sequencio esta série, melhor, esta mensagem, parte da série, para que nós consigamos terminar o culto 9 horas em ponto, ainda mais que hoje temos ceia, tá bom? Então hoje nós vamos ficar nas revelações de Jesus. Nós vamos pegar 2 revelações das quais Jesus se demonstrou às pessoas e como ele quer usar a minha vida e a sua vida também para se revelar às pessoas. Jesus não é Kodak, mas ele se revela. E se revela de um modo muito claro. Não é eis que te digo e falo de mim mesmo. Ele se revela através das Escrituras. Não existe forma melhor para Jesus se revelar a mim e a você. Não existe transformação melhor que alcance a minha vida e a sua vida, senão aquela que é pela razão, pelo conhecimento, pelo entendimento. E não tem outra forma de nós conhecermos e entendermos os planos e propósitos de Deus, a não ser pelas Escrituras. Então, para nós começarmos as leituras, antes das leituras, eu costumo sempre, talvez isso se torne maçante, cansativo, metódico, mas essa é a minha forma e eu pretendo que você aprenda as Escrituras sem pressa. Vamos olhar aqui o contexto primeiro, não é? Antes do contexto, aqui estão os textos que eu vou usar. O primeiro vai falar sobre a multiplicação de pães, depois Jesus andando sobre as águas, o fermento dos fariseus, a confissão de Pedro e, por último, a transfiguração. Então, estes capítulos serão discorridos mais para frente, provavelmente no primeiro domingo do mês de julho. Qual é o contexto
destes textos aqui, porque é importante isso para nós. Eu acho que uma pergunta que nós precisamos responder antes de ler estes capítulos, 6 até o 9, é como os judeus viam Jesus. Porque estes capítulos falam de como os judeus viam Jesus e como Jesus se revelou a eles. Como as pessoas viam Jesus e como Jesus se revelou a elas. Estes capítulos falam isso. Agora, como é que os judeus viam Jesus? Embora Jesus ensinasse com eficiência, Jesus ensinasse com muita sabedoria, a sua gente, o seu povo, as pessoas de sua cidade, de sua terra, de sua aldeia, o viam como um simples carpinteiro. Era assim que Jesus era visto pelas pessoas de Nazaré, pelas pessoas de Belém. Todos o viam como um simples carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José. Era assim que Jesus era visto. Embora para os mestres de sua época, o ensino de Jesus fosse aparentemente simples, eles sabiam que na simplicidade do ensino de Jesus continham profundidades abissais, a ponto de onde Jesus estivesse, as multidões se aglomeravam para ouvi-lo, para aprender com o Mestre. E eles se sentiam extremamente prejudicados. Por que eles se sentiam prejudicados? Porque eles não eram tão atrativos como Jesus. Eles não causavam tanto desejo nas pessoas e tanto impacto como Jesus. E isso impedia-os de ver quem de fato Jesus Cristo era. A intelectualidade deles, o conhecimento legalista, a profundidade das leis, impediam de ver quem de fato Jesus era. E aqui está uma grande dica. A intelectualidade de muitos impedem de reconhecerem, de se dobrarem, de se curvarem diante de quem Jesus Cristo é. E não sei se você conhece, eu conheço várias pessoas que por causa da sua intelectualidade, donos de um saber, donos de uma cultura, eles deixaram Jesus, deixaram a igreja, não precisa mais de igreja, não precisa mais de Bíblia, não precisa mais de Jesus, eles por si só se bastam. Tudo porque o conhecimento, a intelectualidade acima da fé, a racionalização do Evangelho, os levou para longe de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: eu vim para anunciar as boas novas aos quebrantados, aos contritos, aos cegos, aos doentes, aqueles que não veem, aos simples. E, na verdade, se você observar os evangelhos, Jesus sempre se revela e chama aqueles que eram desprezados, que estavam afastados, que viviam às margens da sociedade. Poucos são aqueles intelectuais. Não estou dizendo que você não deve conhecer, não é isso. Estou dizendo que o conhecimento nunca pode estar acima de Jesus, nunca pode te cegar a ponto de racionalizar aquilo que é por fé. Como eu disse na primeira reflexão, tem coisas que eu não consigo explicar. Apocalipse, por exemplo, Daniel, por exemplo.
a Trindade, a ressurreição, as duas naturezas de Jesus, Deus e homem, quem explica? Então, quando a gente deixa a racionalidade nos conduzir a isso, a gente acaba saindo do caminho. São coisas que nós vamos explicar, ter explicações, quando formos para o céu. Até brinquei ainda, disse aos irmãos, não me pergunte nada do céu, se nós vamos nos reconhecer quando estivermos lá. Eu nunca fui para lá, eu não sei, a Bíblia não fala. E eu prometi a vocês que um dia eu estarei lá, e quando eu estiver eu não voltarei para falar a vocês, porque ela disse que ninguém volta. Então, é isso, nós precisamos ver Jesus como a simplicidade, como aquilo que realmente necessitamos para caminhar e viver na fé. Simples. A segunda coisa que a gente precisa observar no texto, não é só como os judeus viam Jesus, é como Jesus fez algumas realizações, ou quais realizações Jesus fez nestes capítulos. Como eu disse a vocês, em contrapartida, Jesus, ao perceber que ele não era benquisto, que ele não estava ele não estava sendo reconhecido como devido na cidade dele, então, em contrapartida, ele sai do meio do seu povo e ele vai nas aldeias vizinhas, nas regiões vizinhas, e vai fazendo realizações. E isso é interessante, porque Jesus dá uma dica a todos aqueles que servem ao Evangelho, dizendo que todo profeta em sua terra, em sua casa, ele não é reconhecido. Não é reconhecido. Eu fiquei pensando, uma vez me mandaram, na verdade, uma mensagem pelo WhatsApp de um pastor, que, se não me falha a memória, Jeremias, o nome do pastor, da Presbiteriana do Brasil. E ele disse, e ele até foi no dia do pastor, ele estava mencionando que como a igreja local deveria valorizar aquele que está nela todos os domingos pregando, ensinando. E ele disse que na igreja dele, uma vez, a pessoa chegou e sempre no meio de outras, ela costumava chegar e dizer assim, quando ele terminava as suas mensagens, eu gosto das mensagens do Ed. Eu gosto das mensagens do Ed. Aquilo sim é pastor. Aí ele disse que um dia, uma pessoa dessa estava no hospital, doente, gemendo de dores. E aí ligou para ele dizendo, pastor, já estou aqui mais de uma semana, o senhor não veio me visitar. Ele disse, meu irmão, eu estava esperando para ver se o Ed ia passar aí para orar com você, ele não passou não. Mas eu vou aí essa semana para orar contigo. E ele dizendo que o profeta na sua casa, ele não tem honra. Ele dizendo, valorize o seu pastor, aquele que está domingo após domingo, pregando, dando alimento. E é engraçado, né? Vocês percebem que quando vem uma pessoa de fora, ele pode pregar uma mensagem o ano inteiro. Ele prega a mesma mensagem. Ele vai de igreja em igreja e pregando a mesma mensagem. Aí as pessoas chegam e dizem, está vendo? Não usa nem esboço. Mas, rapaz, o cara está com aquilo decorado, de sal, né, de cabo a rabo, ele já pregou que ele sabe onde é a vírgula, onde é o ponto, até os pontos onde dá uma rajada de língua, dá uma choradinha, até isso o cara já sabe. Agora comece você, domingo após domingo. Eu estava pensando, nesse final de semana nós estamos completando 13 anos de igreja. 13 anos que eu estou aqui nesse mesmo lugar, falando do Evangelho. E, para ser sincero, eu já repeti aqui 3 mensagens, 3, durante 13 anos. E eu tenho certeza que se eu repetir várias outras, vocês nem irão perceber.
Então, para vocês terem noção, Jesus, ele não se deixou ficar triste, abatido, como muitos. Esses tempos atrás, eu fui numa igreja, nós trouxemos um pastor aqui, chegamos e fomos na igreja do irmão, aí o pastor acabou de dar um estudo, aí eu fiquei constrangido. Foi o pastor Novaes. Acabou de dar o estudo, aí uma irmã, estava eu e o pastor da igreja e o pastor Novaes, ela chegou e disse para o pastor dela: isso é que é pastor, nós temos que trazer um desse para cá. Meu Deus, eu não sabia onde colocar a cara. E o pastor dela do lado. Pensei, meu Deus, quem é que está na boca dessa mulher, será? Está acabando com o pobre coitado. E a gente percebe que isso não deixou Jesus abatido, pelo contrário, isso motivou. Então, todo pastor deve saber isso no coração, deve ter isso no coração. Na onde eu sou pastor, na onde eu prego, eu não vou ter tanto valor, e a gente não precisa disso, mas é uma demonstração do que Jesus está ensinando os seus discípulos. Olha, vocês não vão ter muito crédito, não onde vocês moram, não onde vocês nasceram, não vão dar muito crédito em vocês. É a mesma coisa da família da gente. Sabe por quê? Porque a família da gente conhece muito bem a gente. Conhece. Então, aí isso não abate Jesus. Isso não deixa a missão de Jesus menos importante. Pelo contrário, é aqui, nesse contexto, que vai surgir a missão de 2 a 2. É aqui, nesse contexto, onde Jesus pega e diz assim: olha, vão de 2 em 2. E aqui tem uma grande lição para a gente. Jesus estava mostrando que a preocupação dele não era que fosse alcançado o maior número de pessoas o mais rápido possível. Não, é que um fortalecesse o outro nos momentos em que eles se esmorecessem, e ambos proclamassem, implantassem o reino de Deus por onde quer que fossem. Então, aqui nasce esse contexto, e isso aqui é fantástico para nós. Então, a preocupação de Jesus nunca foi essa de nos pressionar. Você tem que ganhar almas o máximo que você puder. Não, eu preciso ganhar almas, mas implantando o reino de Deus junto com outras pessoas, porque chegará momentos em que eu estarei esmurecido e serei fortalecido por aquele. E aquele, quando estiver esmurecido, então eu serei usado por Deus para fortalecê-lo. Essa é a ideia aqui do texto, desse contexto. Então, partindo desse contexto, a gente vai agora observar, em primeiro lugar, Jesus se revela usando o pouco que temos. Isso daqui é extremamente importante. Jesus se revela a mim, se revela usando a minha vida a outras pessoas, usando o pouco que temos ou o pouco que as pessoas têm. Preste atenção na leitura desse texto que a Leila fará. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. É engraçado esse texto, né? Você percebe nele que há uma contradição do plano de Jesus e o nosso plano. A ação de Jesus para a nossa ação. Quando nós pensamos em alguns projetos para a nossa vida, imagine você, quando você pensa aí em algum projeto para a sua vida, você pensa em projetos ousados, em coisas grandes. Nós queremos, e na verdade nós pensamos alto.
Isso é coisa do ser humano caído, pecaminoso. Para você ter noção, até para falarmos coisas trágicas de nós gostamos de colocar sempre acima, sempre mais. Às vezes você ouve alguns testemunhos e aí você já percebe na fala da pessoa como que assim ela mesma se eleva. Mesma coisa, você pega, por exemplo, um pai de santo que se converte. Ele vai dizer que ele era o mais alto bruxo. Você pega um maçom que deixou a maçonaria, ele vai dizer que ele era um dos graus mais altos. Você pega um católico, ele vai dizer que ele ocupava uma das mais altas posições. Você pega um kardecista, poucos irão dizer que faziam parte do baixo espiritismo. A maior parte vai dizer que fazia parte do alto espiritismo. É tudo alto, tudo grande. Então nós pensamos assim. Isso é para demonstrar quais são os nossos projetos, os nossos planos. E o texto, Jesus está quebrando essa ideia. Jesus está destruindo essa ideia de que nós precisamos ocupar altas patentes para Ele nos usar, que nós precisamos ocupar altas posições para Ele ser visto. Jesus, de modo muito simples, está dizendo que no projeto de Deus, Ele envolve gente que não tem nada mais, nada menos do que 5 pãezinhos e 2 peixinhos. É gente assim que Deus gosta e quer usar. É gente que reconhece quem verdadeiramente é. E esse é o grande problema, é que nós sabemos realmente quem somos. O problema é que nós não queremos reconhecer isso. Então, irmãos e irmãs, às vezes eu fico pensando que a rigor, quando essas figuras dos 5 pães e os 2 peixes estão aqui, era como se Jesus também quisesse mostrar o reflexo, um reflexo das nossas limitações, da nossa capacidade, da nossa transitoriedade, do que realmente nós somos. O que temos é o que somos. O que temos é o que somos. Eu até poderia, não sou acostumado não, mas hoje eu poderia até fazer uma coisa que não gosto. Você repetir assim, eu digo e você repete, eu não passo de uma mixaria de 5 pães e 2 peixes. Aí fica até difícil, né? Agora, como que você ia ficar? Eu valho muito mais do que 5 pães e 2 peixes. Aí você ia dizer com ênfase. Mas nós somos essa mixaria aqui, ó, de 5 pães e 2 peixes. E é com essa mixaria que Deus conta. É com essa mixaria que Deus quer nos usar. Então, quando essa mixaria está descrita aí, é como se Jesus estivesse dizendo que Ele requer 2 coisas de nós apenas. 2 coisas Ele requer de nós apenas. Primeira, entrega. Olha o texto, a parte grifada. Ele vai demonstrar isso muito bem. Tomando os 5 pães, partiu. E 2 peixes, dividiu.
O que Deus quer de mim e de você é entrega, meu irmão. Nós precisamos entregar. Deus sabe a nossa limitação. Deus sabe os nossos fracassos. Deus sabe que quando, na verdade, nos aproximamos dele, nós nos sentimos menos. Quanto menos nos sentimos, significa que mais próximos de Deus nós estamos. Quanto mais nos sentimos, mais distante de Deus nós estamos. O que Jesus está fazendo aqui no texto é esta demonstração. É este ensinamento aos discípulos. E você pode perceber que, de modo categórico, todas as pessoas que foram chamadas por Deus para desenvolver a missão de Deus, o evangelho de Deus, elas sentem a mesma coisa, que elas não passam de 5 pães e 2 peixes. Lembram do Moisés? Quando Deus o chama na sarça ardente, para ele tirar o povo do Egito, ele diz para Deus: Eu não, Senhor, eu sou pesado de língua. Em outras palavras, eu sou gago. Eu vou chegar no faraó e vou ficar aqui. E não vai sair nada. Você olha para o Jeremias, quando Deus o chama, Jeremias vai dizer: Eu, Senhor, eu não passo de uma criança. Eu sou um meninão. Não tenho como fazer isso. E Deus queria que ele pregasse ao Israel que estava apostatado. Quando Deus chama o Isaías, no capítulo 6, você percebe o profeta dizendo: Deus, eu sou pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus, inclusive, também são impuros. Não, Isaías, se esse aí é o problema, espere aí um pouquinho. E Deus vai lá com um anjo, pega uma tenaz, um alicate grande, uma brasa e queima seus lábios. Se esse é o problema, pode ficar tranquilo, vamos resolver isso aqui agora. Quando Deus, através de Jesus, chama Pedro, o que é que Pedro diz após aquela pesca milagrosa? Afasta-te de mim, Senhor. O cara percebeu que quem estava chamando ele era muito superior a ele, e na mente do Pedro, os planos e projetos e planos daquele que o chamara eram grandes, porque o sonho de Pedro era ter uma grande companhia de pesca. Aí você observa o Paulo, mesma coisa. Quando Deus o chama para o evangelho, ele já maduro e prestes a ser decapitado. Capítulo 1, quando ele escreve para Timóteo, verso 15, ele diz: Eu não passo de um pecador, eu sou o principal dos pecadores, do qual Deus veio salvar. Paulo já tinha essa consciência de que ele não passava de uma mixaria de 5 pães e 2 peixes. Talvez você entrou aqui hoje abatido, preocupado, querendo ser uma pessoa perfeita, para Deus começar a te usar. Talvez você está procurando servir a Deus a partir do momento em que você já estiver sem nenhum defeito, retinho. Olha, Deus sabe quem somos. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem é você. Ele não está procurando gente perfeita para servi-lo.
Pelo contrário, nós sabemos que ele veio buscar gente doente. Ele veio salvar gente pecadora. O que precisa acontecer é que nós devemos, então, nos entregarmos a ele. A segunda coisa que o texto requer de nós não é só entrega, mas é serviço. E você percebe essa cadência no texto? Porque na cadência textual, o Marcos está colocando as prioridades. Antes do serviço, tem que acontecer a entrega. Olha o texto: entregou-os. O quê? Os 5 pães e os 2 peixes aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Quando que começa o meu serviço e o seu serviço a Deus? Meu serviço e o seu serviço a Deus só pode começar a partir da nossa entrega a Ele. Por isso que a salvação não é por boas obras. As boas obras fazem parte da obrigatoriedade de todo ser humano, porque nós nascemos para fazer boas obras. Paulo escreve isso a Tito. É para isso que fomos feitos, é para as boas obras. Então, o nosso serviço a Deus só pode começar a partir da nossa entrega. Aí você fica perguntando, mas o que é que eu vou entregar a Deus? Essa mixaria de quem você é. É isso que Deus quer de mim. O que eu tenho para entregar a Deus? Meus pecados. O que eu tenho para entregar a Deus? A vida dele, a vida que Ele me deu. É isso que eu tenho a entregar a Ele. Então, se você entrou aqui se sentindo insignificante, incapaz, imagine aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, diante de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Daria para alimentar aquela multidão 5 pães e 2 peixes? Aquilo era insignificante, como eu e você talvez nos sentimos. Mas Deus não está preocupado com a minha insignificância e com a sua insignificância. Deus está querendo que nós entreguemos a Ele a nossa insignificância, porque 5 pães e 2 peixes na mão de Deus alimenta a multidão. E sobra cestos para o pessoal levar embora. Sobra marmita. Esse é o grande segredo. Deus quer usar a sua vida. Mas assim. Se entregue, Ele vai começar a te usar desse jeito e na caminhada Ele vai transformando, porque você mesmo, ao ser usado por Deus, vai reconhecendo que precisa cada vez mais demonstrar Deus em sua vida. O Espírito Santo vai colocando isso no seu coração. Então, se entregue a Deus. Dizem que Moody, no século XVIII, estava pregando numa tenda na época do avivamento dos Estados Unidos, e quando ele acaba de pregar o seu sermão, ele faz um apelo, dizendo: quem nessa noite quer se entregar a Cristo? E de repente, as pessoas começam a ir à frente. Aí vem um cadeirante, sem as 2 pernas, e aí ele chega na frente, todo mundo em silêncio, aí ele levanta a mão e diz: Moody, antes de me entregar eu preciso lhe fazer uma pergunta. E todos atônitos, preocupados, e ele olha para o Moody e diz: Deus aceita um homem pela metade? Aí Moody, cheio do Espírito Santo, não fez o que você está pensando. Perna, cresça. Ele não fez isso. Cheio do Espírito Santo, ele olha para aquele homem e diz:
Deus aceita um homem pela metade, desde que ele se entregue por inteiro. O que Deus não aceita é um homem inteiro que se entregue pela metade. Esse é o grande problema. Tem muita gente inteira que se entregou apenas a metade. Que se entregou pelas metades. E hoje Deus está dizendo, se entregue. Se entregue. É 5 pães e 2 peixes? É isso? Se entregue. Esse é o grande segredo. Entenda, Jesus não pede para você consertar a sua vida para segui-lo. Ele te chama do jeito que você é para segui-lo. E na caminhada, o conserto vai acontecendo. E é Ele que faz. Através do quê? Da palavra dEle. Da comunhão com o Espírito Santo. É assim que acontece. Não espere mais você chegar a um nível de 100% para então se entregar a fim de que Deus te use. Se entregue agora e comece a ser usado por Deus em nome de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Jesus pode se revelar a nós em meio às ondas. Preste atenção na leitura desse texto. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Fantástico esse texto, não é, irmãos? É lindo esse texto. É lindo. A gente ler ele assim é bonito. Mas lamentavelmente, e muito raramente, eu e você encontramos Deus quando as coisas estão indo muito bem. Eu estou rindo porque é desse jeito aí mesmo. Meu encontro melhor, o encontro de Jesus comigo foi assim. E normalmente é assim que nós temos os encontros mais marcantes com o Cristo ressurreto. Os encontros mais significativos, aqueles mais profundos, aqueles que mais transformam, eles normalmente acontecem quando o mar da nossa vida está encapelado, quando o mar da nossa vida está revolto, quando as ondas estão a nos tragar, quando os ventos estão soprando contra. Está difícil aí? O momento que você está vivendo? Se está difícil, glorifique, porque é aí que você vai ter o seu encontro mais marcante com o Jesus de Nazaré. Nós não queremos ver assim, não é? Tem um livro de C.S. Lewis, se não me falha a memória, Anatomia de uma Dor, ele falando sobre a dor do luto. E ele vai dizer
que o sofrimento é o megafone de Deus. Muitos de nós só conseguimos ter as nossas experiências com Deus quando as coisas começam a doer. É triste, não era para ser assim. E é engraçado que Jesus, sabedor deste ponto fraco meu e seu, através do Marcos, ele vai deixar neste texto duas certezas que devemos ter quando o mar estiver encapelado, quando os problemas da nossa vida estiverem a nos tragar. Nós temos duas sensações. A primeira é de que Deus não está olhando para nós. Deus se esqueceu. E a segunda é de que pecamos. Por isso ele se afastou de nós. É isso que temos. Mas Jesus está querendo mostrar para mim e para você duas certezas que devemos ter aqui. A primeira destas certezas que devemos ter, eu grifei no texto, é que Deus está nos vendo. Olha o texto grifado. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Por quê, irmãos? O vento soprava contra. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Eram discípulos de quem? De Jesus. Quem controla os ventos? Para uns é o diabo. Você quer ver quem controla os ventos? É só ler Jó 37, verso 9 e verso 10. Lá você vai ver quem é que controla o vento norte e o vento sul. Quem é que faz soprar os ventos. Parece sim que Deus tem um almoxarifado. O capítulo 37 parece isso. O almoxarifado de Deus. Ó, dá até uma mensagem, hein? O almoxarifado de Deus. Lá tem o raio. Quem é que controla o raio? Como é que faz o raio sair no meio das nuvens? Lá tem quem é que controla o vento norte e o vento sul. Então, qual é a certeza que Jesus queria que os seus discípulos tivessem acerca dele? É que Deus sempre está nos vendo. Ele sempre está de olho em nós. Sabe esse problema, essa dificuldade? Não pense você que Deus te abandonou ou que Ele se esqueceu de você. Não pense isso. Ele não só está te vendo, mas Ele está proporcionando que às vezes o vento sopre um pouco mais forte, para que a gente amadureça, para que a gente tenha certeza de que venha o que vier, o que importa é que Ele está olhando para mim. E a situação está debaixo do controle dEle. É isso que Jesus está querendo. Porque quando os ventos estão contrários, até somos afrontados. O salmista, no Salmo 42, dizia que as suas lágrimas serviam de alimento de dia e de noite, porque as pessoas chegavam a ele e diziam: onde está o teu Deus? Aí inventaram uma musiquinha de criança. A gente às vezes precisa cantar essas musiquinhas de criança. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Canta muito, hein?
A letra é linda, mas nessa voz de taquara rachada e desentoado estraga tudo. Mas é esta certeza que eu e você precisamos ter. Deus está conosco. Ele está conosco. Isso nos dá a sensação de que é só uma questão de tempo. Vale a pena parar e observar que normalmente estas coisas acontecem conosco quando deixamos Jesus para trás. Não é assim que o texto está mostrando? Eles foram na frente de Jesus. Você acha que isso aqui está jogado assim, à toa? Lembram de Moisés? Êxodo, capítulo 32. Deus está revoltado com o povo de Israel. E aí diz assim para o Moisés: Moisés, eu prometi a vocês que levaria uma terra que mana leite e mel. Eu não vou mais com vocês, mas eu estou enviando um anjo aqui, e ele vai levá-los lá, para que todos recebam a promessa que fiz. Podem ir, mas eu não vou no meio de vocês. O que é que Moisés faz? Deus, neca pitibiriba, se o Senhor não for conosco, eu não vou no meio desse povo. Moisés percebeu que não valia a pena deixar Deus para trás. Esses discípulos saíram à frente de Jesus. Você pode estar dizendo, mas Jesus mandou eles irem à frente. Está um grande segredo. Será que Jesus mandou para ver se eles iriam ou para ver se eles diriam, não, Senhor, se o Senhor não vai agora, nós vamos ficar aqui com o Senhor também. Vamos todo mundo junto, nós não estamos juntos? Ou nós vamos todos juntos, ou ninguém vai. Mas pode ter certeza que o Pedro foi o primeiro a dizer, opa, pode ficar tranquilo, Jesus, estamos indo, hein? E entrou no barquinho e foi. Não adianta sair na frente de Jesus. Por que Noé esperou Deus dizer, abre a porta da arca e vai? Porque ele tinha certeza que Deus iria na sua frente. Esse é o grande problema, é que nós queremos sair na frente de Deus. Por isso que eu tenho medo de algumas orações que ouço dizendo, Deus, faça isso, Deus. Quem sou eu? Quem és tu para dizer a Deus, faça isso? Será que não deveríamos fazer, Deus, o que é melhor? Me ajuda a entender isso, Senhor. Deus, ajuda-me a aceitar a sua vontade nisso. Ainda bem que Deus não ouve essas orações nossas, né? Porque quanta coisa que a gente já pediu para Deus fazer. E se Deus fizesse do jeito que a gente pediu, nós nem aqui estaríamos mais. Quando eu ouço gente orando assim, eu saio até de perto, porque eu falo, meu Deus, vai cair um raio ali naquela região, então eu vou sair de perto para eu não morrer fulminado. Tem umas orações de crente que eu saio de perto. Se tu és Deus mesmo, faça, porque senão eu vou rasgar esse livro. Você é louco? Fica perto de um cara desse, de um carro onde um cara desse entra, vai cair um raio uma hora na cabeça dele e você morre lá junto. Então, perceba, a sensação que nós devemos ter no meio da prova, da luta, é que Deus está nos vendo. E segundo e último aqui, é que Jesus voltará. Está subliminar esse negócio aí. Mas ele está mostrando que ele sempre volta. Ele volta. E volta que hora? É engraçado, né, que o texto faz menção.
alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. E gritaram e ficaram aterrorizados. E Jesus disse: coragem, não tenham medo, sou eu. Estes discípulos estavam esperando Jesus de uma outra forma e numa outra hora. Não daquele modo e não naquela hora. Como que você está esperando Jesus? A que horas? Ele vai voltar. Não é andando sobre ondas. Se andar sobre ondas causou pânico na mente daqueles pecadores que não eram físicos, eles, como pescadores e não sendo físicos, perceberam que houve uma quebra de uma lei da física. Massa sobre volume é impossível. Agora imagine, para os racionalistas, para os ateus, para os incrédulos, para os discípulos desapercebidos, quando olharem para o alto e verem Jesus sobre as nuvens. Vai ser muito pior. Porque das nuvens ele vai tirar o seu povo. E das nuvens o pau vai quebrar. Como diz os antigos, a momona vai estralar. É de lá que ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. Como é que você está esperando por Jesus? Melhor, você está esperando por Jesus? Ele vai voltar. E sempre volta na alta madrugada. Você não sabe a hora. E nem o jeito que ele vai chegar, mas ele vai voltar. Então, eu acho que as duas razões aqui, elas na verdade servem para Deus se revelar a nós. Então ele se revela através do pouco que temos e somos. Ele se revela em meio às ondas, e eu acho que em meio às ondas, mais por duas razões. Porque a primeira é que nas aflições nós nos tornamos mais fragilizados. Basta um diagnóstico desfavorável, a gente já fica murcho. Basta um velório de um ente querido para a gente ver que a vida não passa de 5 pães e 2 peixinhos. Basta para a gente alguns dias num leito de hospital para a gente perceber quem realmente somos. E segundo, no meio das ondas, ou no meio das dificuldades, a gente fica mais sensível, a gente fica mais quebrantado. É aí que a gente consegue ouvir Deus melhor e mais profundamente. Não foi à toa que Jacó teve o seu encontro com Deus, onde e quando? Não foi deitado num colchão castor, de molas ensacadas e individuais, mas foi deitado num travesseiro não de pena de ganso, mas num travesseiro de pedra.
vivenciando uma angústia terrível, fugindo de seu irmão, porque seu irmão queria matá-lo. E foi ali que ele viu uma escada descendo dos céus, anjos subindo e descendo. E ele disse: Deus esteve aqui neste lugar. É no travesseiro de pedra. Não foi à toa que Israel viu a mão poderosa de Deus no Egito, as 10 pragas. Foi no deserto que ele percebeu que Deus não havia abandonado eles, apesar do que eram e do que faziam. Eles viram e vivenciaram as provações e o sustento que Deus dera a eles naqueles momentos de dificuldade. Também é e será assim comigo e com você. Deus não nos esqueceu e Deus não nos abandonou.